Noite mágica de Fede Valverde em Real Madrid 3 e Manchester City 0. Fala pessoal, beleza? Meu nome é Matheus e, bom, vamos comentar aí sobre o jogo de Manchester City e Real Madrid que aconteceu agora há pouco. Estou gravando nesse exato momento, são 7 horas da noite. E bom, vamos comentar aí, vamos fazer a análise do jogo, comentar os lances, alguma falar sobre alguns jogadores, né? Que tiveram uma excelente partida. Vamos começar pelas escalações, analisando o time do Real Madrid, o time do Real Madrid com muitos desfalques, né? Sem Bellingham, sem o Mbappé, sem o Rodrigo com a lesão do joelho. E, bom, você de cara olha as escalações e compara e você fala, pô, o City é favorito, né? Analisando, até porque o City tá sem desfalques, estava com um time completo. E o Real Madrid foi escalado com o Courtois no gol. Na lateral direita foi o Arnold, que teve uma missão muito difícil, que é parar o Jeremy Doku pela esquerda, que é um jogador de driblador, que é veloz. E na zaga foi com Rudiger e Hausen. Na lateral esquerda foi escalado o Mendy, que é uma grande surpresa, até porque ele jogou poucos jogos nessa temporada, vem com muitas lesões, é uma grande baixa no Real Madrid. O Real Madrid sente muita falta quando o Mendy não está ali na esquerda. O Carreiras é muito novo ainda e sinto que nenhum treinador que passou durante essa temporada e durante a temporada quando ainda tinha com o Carlo Ancelotti não confiam no Fran Garcia totalmente. E, bom, na volância é uma grande surpresa, que vou até comentar sobre ele no jogo, que é o Thiago Pitart, que ele foi escalado no volante, o menino da base do Real Madrid, junto com o Tchouaméni e o Arda Güler no meio campo. É, e o Valverde pela direita, não pode esquecer desse cara que hoje, se tivesse para dar uma nota para ele, é mais de 10, porque meteu um hat-trick, marcou, atacou, ajudou a cobrir o Arnold ali pela direita, fez tudo, é um faz tudo e foi uma grande partida dele e já vou chegar lá. No ataque foi Vini e Brahim Dias, que também foi uma surpresa do Brahim, muitos achavam que o Gonçalo ia ser escalado, né, para a partida de hoje, para ter um 9 ali, cabeça de área para o time do Real Madrid ter mais poder ofensivo, e isso foi até uma grata surpresa e acredito que o Arbeloa acertou muito nas escalações. E já o time do City veio escalado com o Donnarumma no gol, na lateral direita foi o Kusanov para poder parar o Vinícius Júnior ali do lado esquerdo. Rubem Dias na zaga junto com o Gueye. E na lateral esquerda foi o O'Reilly. Na volância foi o Rodri mais sozinho, né? Como o armador ali recuado. No meio campo foi o Bernardo Silva, junto com o Semenyo. E pelas pontas foi o Savinho e o Doku. O centroavante foi o Haaland, que, bom, já falando um pouco do Haaland, né, ele não apareceu no jogo, não apareceu. É um jogo muito apagado do Erling Haaland, que é um excelente atacante, é um goleador nato, está vivendo uma excelente fase, uma excelente temporada, mas só que hoje podemos dizer que ficou no bolso do Rudiger. E, bom, o começo do jogo, a gente já vê uma predominância do Manchester City no começo do jogo com a posse, né? Acredito eu que foi até uma estratégia do Arbeloa durante esses 15 minutos iniciais não fazer tanta pressão lá em cima, até porque por conta dos desfalques e não ter muitos reservas para recompor, decidiu jogar um pouco mais recuado, menos com a bola e dar a bola para o City, para o time do Guardiola, até porque naturalmente ia ter mais a posse. É, e depois dos 15 minutos de jogo, o City morreu. O City acabou, o City teve um apagão ali. A partir dos 20 minutos que sai um lançamento do Courtois fantástico, uma excelente bola longa. O Valverde domina, põe na frente, ganha do O'Reilly na velocidade, dá um drible na vaca no Donnarumma e faz 1-0 para o Real Madrid para abrir a noite mágica dele mesmo, da grande noite até do Real Madrid mesmo. E foi uma excelente assistência do Courtois, foi a sua segunda assistência nesta temporada pela Champions League. Ele já tinha feito uma assistência pro Mbappé no jogo contra o Kairat na fase de liga e agora ele faz sua segunda assistência pro Valverde. O Valverde, cara, ele é um jogador que, por ele ser um faz tudo e por muitas das vezes durante a temporada ele ter jogado na lateral,
a gente não consegue ver a melhor versão dele, que é jogando por dentro, que é jogando como um segundo volante, como um meia. E ele, por conseguir fazer todas essas funções de jogar de ponta, de meia, de lateral, de todos os locais do campo, faz com que ele seja tão bom. Faz com que ele seja um grande jogador. E não à toa é o capitão do Real Madrid quando o Carvajal não está. E isso mostra o porquê de sua liderança. Por ele estar disposto, porque ele poderia muito mesmo dar uma de Mbappé até, de fazer birra e falar que não quer jogar naquela posição e de que não quer contribuir com a equipe. E ele é um jogador que não faz isso. É um jogador que corre pelos os mais estrelados para poder desempenhar. E, bom, a partir dos 27 minutos, uma jogada de contra-ataque do Real Madrid, com o City correndo para trás. O Brahim vem carregando, ele até pede pro Vinícius passar para dar o passe em velocidade, o Vini para, ele toca no Vini, o Vini vem carregando por dentro, dá um passe de trivela que bate ainda no Rubem Dias, a bola sobra no Valverde e ele arremata de esquerda no canto do Donnarumma para fazer o 2-0 pro Real Madrid. E aí eu posso decretar que o City fechou o caixão. Na partida de hoje, claro, né? Dava para perceber que depois do segundo gol o City ficou muito abatido, ficou muito em choque do que estava acontecendo, porque não esperava. E dar uma análise aqui do próprio Thiago Pitart, que foi uma grande surpresa no jogo de hoje, um jogador com muito controle de bola, um jogador que ajudou muito o Tchouaméni na saída de bola, até porque o Tchouaméni sofre um pouco com essa saída, né? Ele não tem essa qualidade de passe tão boa quanto outros jogadores quando estão juntos com ele no meio campo, e acabou contribuindo muito, ajudou muito e até melhorou o jogo do Tchouaméni, né, que marcou e correu muito o jogo inteiro, um jogador excepcional. É óbvio que hoje é fácil falar do Real Madrid, que todos os jogadores jogaram muito bem, todos correram em prol do time, e tá aí o resultado, né, 3-0, e acredito que leva uma excelente vantagem pro jogo contra o City lá na Inglaterra. E falar do terceiro gol, claro, uma jogada que acontece num contra-ataque, numa bola pela esquerda com o Vinícius Júnior carregando, indo dentro do Kuzanov, e ele cruza, a bola acaba ficando muito longa, o Pitart vai buscar lá na direita, ele carrega, toca no Brahim, o Brahim dá uma cavada pro Valverde, que ele no domínio já dá um chapéu no Guerri e finaliza com maestria no canto do Donnarumma para fazer o 3-0 e fechar o caixão logo de uma vez, enterrar por mais uma pá de terra no caixão do Manchester City. E obviamente eu acredito que eu, analisando o jogo, se eu sou o Guardiola, eu não iria para o segundo tempo pensando em fechar a casinha para não tomar mais, ia pensar em colocar para cima os jogadores, e foi isso que ele acabou fazendo, mas só que ainda tomou um contra-ataque no início do segundo tempo, toma um contra-ataque que o Vini vai sozinho, assim, cara a cara com o Donnarumma acaba fazendo um pênalti, e no pênalti acredito eu que o Vini bateu de uma maneira que não é a característica dele. A característica dele é dar a paradinha e finalizar. Ele acabou dando um pulinho, né? Indo muito próximo da bola e dando um pulinho e acabou perdendo. Um pênalti que foi muito mal batido pelo Vinícius Júnior. Depois de ter batido o pênalti, ele até pede desculpas para a torcida, que acredito que o Vini tem vivido momentos muito 880, né, com a torcida do Real Madrid, né? Momentos em baixa e tem momentos que ele estava em alta, como nas últimas partidas. E acredito que esse é o momento mais em baixa do Vini, mas não tenho dúvida de que ele irá superar, igual ele já superou outras vezes. E bom, não tem mais o que dizer, até porque o City quase não jogou, muito baixo na criação, muito pouco para o time do Guardiola. Você assistia durante os primeiros 15 minutos, o Jeremy Doku e o Savinho estavam tentando pela ponta ali algumas jogadas, mas sem muito sucesso, várias jogadas de linha de fundo para tentar cruzar para o próprio Haaland, que estava sempre muito bem marcado. E
Acredito eu que as mexidas do Guardiola também não deram um efeito, não surgiram algum respingo de urgência. Óbvio que tem um momento do Thiago Pitart que ele estava com a bola dentro da pequena área do Real Madrid, ele tenta girar o corpo e o O'Reilly ele acaba finalizando ali numa roubada de bola e o Courtois faz uma defesaça. O que falar do Courtois também, que na minha opinião é o melhor goleiro do mundo há um tempo já. E creio que o Real Madrid vai já está com um pé para a classificação para as quartas de final da Champions. É óbvio que ainda tem mais um jogo, tem o Manchester City lá no Etihad Stadium, que lá eles são muito fortes. Óbvio que o City jogando em casa não vai deixar barato, vai querer vir para cima, o time do Guardiola não vai se dar como perdido, mas acredito eu que se o Real Madrid conseguir recuperar duas ou três peças ali, talvez o Ceballos, que possa voltar de lesão, talvez o próprio Carreiras e até mesmo o Mbappé pode vir como um grande favorito e, e como não falar e finalizar falando de Fede Valverde, né? Que fez uma partidaça, na minha opinião, nota 11, nota 12, sei lá, coloca quantas notas você quiser. Foi uma partidaça e 3-0 e acredito que é isso. Fiquem aí com o vídeo e falou!